Oi pessoal, tudo bem? Bom, até a semana passada a gente vinha aprendendo sobre ecossistemas, sobre os domínios morfoclimáticos, né? O Pantanal, Amazônia, Cerrado, Caatinga, Pampa e todos os impactos ambientais que esses ecossistemas acabavam sofrendo em função da exploração do homem, né? Desmatamento, exploração de minas de carvão, né? Então, muita coisa que a gente foi vendo nas últimas aulas. A partir da aula de hoje, a gente vai começar a falar um pouquinho sobre indicadores de saúde, né? Que é o nosso próximo conteúdo. E como assim, prof, indicadores de saúde, né? Existem várias formas, então, da gente poder avaliar a situação da saúde de uma população, né? Então, da expectativa de vida, né? Então, as condições que favorecem ou desfavorecem para a pessoa poder ter uma boa saúde ou uma má saúde, no caso, certo? E para que servem esses indicadores, né? Como é que funcionam, né, esses indicadores? A partir das coisas que são percebidas, né, que afetam de alguma forma a saúde, a partir delas, então, são criadas políticas públicas, ou seja, projetos e formas para tentar melhorar a situação da saúde das pessoas daquela região, daquele país, daquela cidade, por exemplo, né? E aí, o que são, né, esses indicadores, né? O que o pessoal, né, os cientistas, né, os políticos, né, primeiro os cientistas, né, observam para depois passar para os políticos para criarem, né, essas políticas de saúde pública, né? Ali no texto, então, está escrito assim, que a taxa de crescimento da população é um fator importante, né? Então, conforme uma cidade ou um país vai aumentando a população, tu precisa o quê? Pensar em geração de emprego para essas pessoas, tu precisa ter um sistema de saúde que vai conseguir dar conta de todas aquelas pessoas ali, tem que ter uma produção de alimentos para aquelas pessoas, né? Outro exemplo ali que fala é a questão da quantidade de idosos, né, naquela população, né? Porque a gente sabe, né, que o vô, a avó, eles acabam ficando mais doentes, eles precisam mais da ajuda dos filhos, dos netos para várias funções. Então, a quantidade de idosos em uma população também é algo que é analisado. Além disso, o índice de envelhecimento, né, que é como que as pessoas estão ficando velhas, né, estão ficando velhas e saudáveis, se estão praticando exercícios físicos, ou se quando estão ficando velhos ficam facilmente doentes. A taxa de fecundidade e natalidade, que tem relação com a quantidade de crianças que nascem, né? E aí, quando nasce criança, tem que pensar que tem que gerar estudo para essas crianças, tem que ter escola perto, tem que ter um posto de saúde naquela região, para médicos para poderem atender, questão de vacinação dessas crianças, mortalidade por idade. Então, existem muitas pessoas morrendo cedo, por exemplo. Qual é que é a causa dessa morte, né? Se é os hábitos de vida das pessoas, né? A morte por doenças desconhecidas, né? Ou, por exemplo, algum tipo de doença que é transmissível, que nem a questão do coronavírus, né? Que agora as pessoas estão ficando mais facilmente doentes, né? Então, como que vai se fazer, então, políticas, ou como é que a gente vai estruturar a saúde do país a partir dessa pandemia, né? Então, quando começou a função da pandemia, então aumentou os leitos nas UTIs para ajudar as pessoas, por exemplo. Então, todas essas são políticas, né, que vão se criando, né? Por exemplo, muitas pessoas no Brasil ainda não têm saneamento básico, ou seja, não tem água encanada, né, para casa das pessoas, ou o esgoto fica a céu aberto, né, e isso acaba gerando o aumento da proliferação de doenças causadas por essa contaminação da água, por exemplo, que podem sim levar à morte, né? Então, a partir disso, as pessoas estão ficando muito doentes porque estão expostas ao esgoto, por exemplo. Então, como é que a gente vai pensar numa política ou pensar em situações para evitar que as pessoas entrem em contato com esse esgoto, ou, por exemplo, que esse esgoto seja encanado e tratado de forma adequada, por exemplo. Então, esses são alguns indicadores de saúde pública, né? E a partir desses indicadores, né, são criadas políticas, ou seja, são criadas leis
e projetos para tentar melhorar de alguma forma a saúde das pessoas de alguma forma, certo? Então, essa foi uma explicaçãozinha breve do assunto que a gente está iniciando na aula de hoje. E a partir da próxima semana a gente vai falar um pouquinho mais sobre algumas doenças bem específicas em alguns grupos de seres vivos que causam doenças. Por exemplo, os vírus, bactérias e alguns parasitas que acabam causando algumas doenças que não são tão bacanas assim para o nosso organismo. Certo? Então, um beijão para vocês e até semana que vem. Tchau!